A chuva batia contra o para-brisa do carro oficial, enquanto o delegado Mateus dirigia pelas ruas familiares de Vila Esperança, sua cidade natal. 10 anos haviam se passado desde que saíra dali como um jovem sonhador, e agora retornava como um respeitado delegado da Polícia Federal, vestindo um terno impecável e conduzindo um veículo que ostentava o brasão da República. O coração dele acelerou ao reconhecer cada detalhe da infância, a praça central, a igreja de seu batismo e o mercadinho do Sr. Antônio. Tudo parecia menor do que em suas lembranças, mas carregado de uma nostalgia profunda. Ele havia planejado aquela visita como uma grande surpresa para sua mãe, Dona Esperança, desejando ver o brilho de orgulho em seus olhos ao perceber o quanto o filho havia prosperado na capital. Durante toda a década em que esteve fora, Mateus enviará dinheiro religiosamente. Todo mês, sem falta, depositava uma quantia generosa, calculando que o montante acumulado seria suficiente para que ela vivesse com o máximo conforto. Em sua mente, ele visualizava a velha casa reformada, talvez até com um segundo andar ou um jardim repleto das flores que ela tanto amava. No entanto, ao entrar em seu antigo bairro, uma sensação estranha e gélida o invadiu. As ruas estavam deterioradas e as casas pareciam castigadas pelo tempo, como se a prosperidade que ele enviará por transferência bancária nunca tivesse cruzado a fronteira daquela vizinhança esquecida. Quando finalmente estacionou no endereço de sua mãe, Mateus freou bruscamente, sentindo o mundo girar. No lugar da casa bem cuidada que imaginara, havia uma estrutura precária que mal poderia ser chamada de moradia. A cabana de madeira estava em ruínas, as tábuas soltas eram seguradas por pregos enferrujados e o telhado exibia buracos enormes, precariamente cobertos por lonas azuis que chicoteavam ao vento. A pintura desaparecera, deixando a madeira nua e apodrecida exposta às tempestades. O delegado desceu do carro com as pernas trêmulas, incapaz de processar como sua mãe poderia estar vivendo naquelas condições miseráveis apesar de todo o seu esforço financeiro. Antes que pudesse bater a porta feita de compensado, ela se abriu com um rangido fúnebre. Uma mulher idosa, curvada e vestindo trapos remendados, apareceu no limiar. Por um breve e doloroso instante, Mateus não a reconheceu. Mateus! Meu filho, é você, sussurrou ela com uma voz trêmula. O coração dele se estraçalhou ao perceber que aquela era Esperança. Ela estava excessivamente magra, com os cabelos totalmente brancos e mãos calejadas que narravam uma história de sofrimento e trabalho pesado. Mesmo assim, os olhos dela mantinham o brilho de um amor incondicional que nenhuma pobreza era capaz de apagar ou diminuir. Mãe, o que aconteceu aqui? Por que você está vivendo assim? Mateus perguntou, a voz embargada pela emoção e pelo choque. Esperança, contudo, apenas sorriu com uma doçura que parecia ignorar a miséria absoluta ao seu redor. Meu amor, você deve estar cansado da viagem, respondeu ela, conduzindo-o para um interior ainda mais desolador. Não havia móveis reais, apenas caixotes improvisados, o fogão era antigo e não havia geladeira, apenas uma caixa de isopor no canto. A única iluminação vinha de uma lâmpada solitária pendurada por um fio descascado, lançando sombras longas sobre as paredes que deixavam o vento frio entrar sem resistência. Sentado em uma cadeira que rangeu sob seu peso, Mateus tentava conter a mistura de revolta e tristeza. Mãe, eu não entendo. Mandei dinheiro todos os meses para que você tivesse conforto. Onde está tudo? Você foi roubada. Alguém te enganou. Como delegado, posso investigar e punir quem fez isso com você, afirmou ele, recuperando a postura de autoridade. Esperança aproximou-se e tocou o rosto do filho com ternura. Não houve crime algum, Mateus. O dinheiro foi muito bem usado, declarou ela com uma serenidade que o deixou ainda mais confuso. Ele gesticulou para as paredes caindo aos pedaços, perguntando como ela podia dizer aquilo vivendo em tamanha penúria. Você está tão bonito, meu amor, tão elegante nesse terno. Parece um homem muito importante, ela disse, ignorando o tom ríspido do filho. Eu sou importante, mãe. Sou delegado da Polícia Federal. E é por isso que não aceito ver minha própria mãe na miséria, rebateu ele, deixando a frustração transbordar. Diante do silêncio que se instalou, Esperança caminhou até uma caixa de sapatos velha no canto do cômodo e retirou de lá alguns papéis amarelados. Com mãos trêmulas, ela os estendeu ao filho.
Mateus pegou os documentos esperando encontrar provas de um golpe, mas o que viu o deixou completamente sem palavras. Eram comprovantes de depósito, mas nenhum deles em benefício de sua mãe. Os nomes eram diversos: Clarissa, Roberto, Sandra e muitos outros que ele nunca ouvirá falar. O que é isso, mãe? Esses nomes. Quem são essas pessoas? Você deu meu dinheiro para estranhos. Questionou ele, sentindo o peito apertar. Esperança sentou-se ao lado dele, com o olhar perdido em memórias que ele ainda não alcançava. Não eram estranhos para mim, Mateus. Eram pessoas que precisavam de ajuda imediata para não morrerem de fome ou para comprarem remédios que o governo não dava, explicou ela calmamente, revelando a origem de sua pobreza voluntária. Mateus olhou para os papéis e depois para a figura frágil de sua mãe. Ele percebeu que, enquanto ele subia na carreira e se cercava de luxo e autoridade, sua mãe transformará cada centavo enviado em um milagre na vida de outros miseráveis da Vila Esperança. Ela sacrificará o próprio teto, a própria comida e a própria saúde para garantir que outras famílias tivessem o que comer. O dinheiro que ele pretendia usar para comprar o conforto dela havia sido convertido em atos de caridade anônima, espalhando a esperança que o próprio nome dela carregava. A autoridade do teto impecável de Mateus parecia insignificante diante da grandeza moral daquela mulher. Naquela noite, o sono fugiu do delegado Mateus. O colchão improvisado rangia a cada movimento seu, e o vento que assoviava pelas frestas da cabana parecia carregar sussurros de perguntas sem resposta. Quem eram as pessoas cujos nomes preenchiam os comprovantes bancários? Por que sua mãe, que sempre trabalhou tanto, abriria mão de todo o conforto para amparar perfeitos desconhecidos? Quando o sol finalmente despontou no horizonte, ele encontrou Esperança já de pé, preparando o café em um fogão a lenha improvisado. O aroma do grão fresco trouxe lembranças da infância, mas a visão da precariedade ao redor o trouxe de volta à dura realidade do presente. Bom dia, meu amor. O café está quase pronto, disse ela, sorrindo com uma dignidade que parecia ignorar as paredes descascadas. Mateus aproximou-se, notando como ela evitava encará-lo diretamente enquanto manuseava o bule. Mãe, você prometeu me explicar tudo hoje. Preciso entender por que você está vivendo nestas condições, insistiu ele. Esperança serviu o líquido escuro em 2 xícaras visivelmente gastas e indicou a mesa de madeira bruta. Vamos tomar nosso café primeiro, Mateus. Depois eu te mostro o que você quer ver, respondeu ela com uma calma que contrastava com a ansiedade que pulsava no peito do filho. Durante a refeição, ela falou sobre amenidades e sobre o orgulho que sentia pela carreira dele, mas Mateus percebia uma tensão sutil em sua voz, como se ela estivesse reunindo coragem para uma revelação difícil. Quando terminaram, Esperança respirou fundo e caminhou até uma gaveta velha, retirando de lá uma pasta de couro desgastada, mas organizada com um zelo impecável. Lembra da primeira vez que você me mandou o dinheiro? Perguntou ela, folheando os primeiros papéis. Claro. Foi logo depois que consegui o primeiro emprego na capital, respondeu ele, curioso com o rumo da conversa. Naquele mesmo dia, a vizinha, Dona Clarissa, veio aqui chorando, começou Esperança. O filho dela havia passado para a medicina, mas ela não tinha um centavo para a passagem de ônibus até a universidade. Mateus franziu o senho ao reconhecer o nome que vira nos recibos. A mãe, então, abriu a pasta e revelou a foto de um jovem de jaleco branco sorrindo ao lado de um diploma de uma universidade federal. Ele se formou com louvor, Mateus. Hoje é médico no interior, salvando vidas todos os dias. Sem aquele dinheiro, ele teria perdido a vaga e o sonho, explicou ela, com os olhos brilhando de uma forma que ele nunca tinha visto. Incrédulo, Mateus pegou a fotografia. Mãe, você usou o meu dinheiro para pagar os estudos de um estranho, questionou ele, sentindo a voz falhar. Ele não era um estranho. Era o filho de uma mãe desesperada, assim como você já foi o meu filho com grandes sonhos, rebateu ela com doçura. Ela virou a página, mostrando a foto de uma jovem de uniforme. Esta é a Sandra, filha da Dona Rita. Tornou-se uma das melhores técnicas de enfermagem da região. E aqui está o Roberto, que quase desistiu de tudo quando o pai perdeu o emprego, mas agora trabalha com tecnologia na capital.
Mateus sentiu um nó na garganta enquanto as páginas passavam. Quantos foram, mãe? Perguntou em um sussurro quase inaudível. 23, meu filho. 23 jovens que transformaram suas realidades graças ao que você mandava, revelou ela. O delegado sentou-se pesadamente, sentindo o peso daquela revelação. Você criou um programa de bolsas de estudo sozinha. Mas e você? Você ficou sem nada. Olha para esta casa, exclamou ele, olhando para as goteiras e a mobília de caixotes. Ele não conseguia aceitar que o sucesso dele tivesse custado a dignidade física da própria mãe. Esperança tocou as fotos com carinho e olhou para o filho. Sem nada, Mateus. Eu tenho 23 filhos espalhados pelo país, todos trabalhando e melhorando o mundo. Como posso estar sem nada? Questionou ela com uma sabedoria que desarmou o cinismo do homem da lei. Ele sentiu um aperto profundo no peito ao perceber que, para ela, a prosperidade não estava em paredes pintadas ou móveis novos, mas nas vidas que floresceram a partir de sua renúncia. E eles sabem. Sabem que foi você quem pagou por tudo? Perguntou Mateus, ainda tentando processar a magnitude daquele altruísmo. Eles acham que foi uma instituição de caridade anônima. Eu nunca quis reconhecimento, Mateus. Eu só queria vê-los voar, assim como vi você voar, explicou ela, sorrindo diante da confusão dele. Mas mãe, você se sacrificou demais. É terrível viver assim, lamentou o filho. Terrível seria saber que desperdicei a chance de mudar o destino de alguém, corrigiu ela prontamente. Ela continuou mostrando à professora que alfabetizava crianças na zona rural e o veterinário que cuidava de animais abandonados, cada um representando um tijolo que ela havia retirado de sua própria casa para construir o futuro alheio. Esperança abriu outra gaveta, revelando pilhas de cartas enviadas ao longo dos anos. Eram mensagens de gratidão de pessoas que nunca conheceram o rosto de seu benfeitor, mas que escreviam no Natal relatando suas conquistas e enviando fotos de seus próprios filhos. Mateus pegou uma carta ao acaso e leu sobre uma vida salva em um hospital, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Eles te escrevem sempre, murmurou ele. Sim, eles compartilham suas vidas comigo, respondeu ela, entregando-lhe um último envelope que chegará na semana anterior, com um selo recente. A carta de Sandra trazia notícias que transbordavam gratidão e propósito. Consegui uma promoção e agora vou coordenar o setor de pediatria. Também estou namorando o Dr. Lucas, que conheci no hospital. Tudo isso começou com a oportunidade que vocês me deram. Serei eternamente grata, leu Mateus, sentindo cada palavra vibrar em sua alma. O silêncio que se seguiu na pequena cabana foi profundo e reverente. O delegado olhou ao redor daquela estrutura deteriorada, depois para as fotos dos jovens formados e, por fim, para o rosto sereno de sua mãe. Por um momento, ele se viu perdido entre o desejo de chorar pela miséria física dela e o de sorrir pela grandiosidade espiritual que acabará de descobrir. Mãe, ele disse finalmente, a voz carregada de uma nova compreensão. Você transformou meu dinheiro em algo muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Esperança sustentou o olhar do filho com uma paz inabalável. Eu apenas o transformei em sonhos realizados, meu filho, em futuros que, para eles, pareciam impossíveis, respondeu ela. Mateus segurou as mãos calejadas da mãe, sentindo a aspereza da pele que tanto trabalhará em prol alheio. Mas agora, quem vai cuidar de você? Perguntou ele com preocupação. Filho, eu não preciso de cuidados. Preciso apenas saber que fiz a diferença na vida de 23 jovens, afirmou ela com doçura infinita. 24, mãe, Mateus a corrigiu, sentindo os olhos marejarem. Diante da expressão confusa dela, ele continuou, você também fez toda a diferença na minha vida, muito mais do que eu imaginei. No entanto, a mente do delegado, treinada para a lógica e investigação, ainda buscava lacunas. Ele não compreendia como uma mulher simples, vivendo em isolamento e pobreza, conseguirá organizar um sistema de bolsas tão eficiente e criterioso. Havia algo no olhar de Esperança que sugeria que a história mais impactante ainda estava por vir, uma camada de estratégia e colaboração que ele ainda não tinha acessado totalmente. Na manhã seguinte, Mateus acordou com uma determinação renovada. Ele passará a madrugada refletindo sobre as revelações e uma pergunta não o abandonava:
Como ela soube quem ajudar? Como garantiu que o dinheiro não seria desperdiçado? Mãe, preciso entender uma coisa enquanto tomamos este café, começou ele. Como você soube quais jovens realmente mereciam? Como teve certeza do caráter deles? Esperança sorriu com aquele jeito misterioso que ele estava começando a decifrar. Ah, meu filho, você realmente acha que eu fiz tudo isso sozinha? Perguntou ela, no exato momento em que batidas suaves ecoaram na porta de compensado. Esperança levantou-se com uma agilidade que desafiava sua idade avançada. Chegaram na hora certa, anunciou ela, enquanto a porta se abria para revelar 3 mulheres de gerações diferentes. A primeira era uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, a segunda, uma mulher de meia-idade com um olhar firme e determinado, e a terceira, uma jovem carregando uma pasta volumosa. Bom dia, Esperança. Trouxemos os relatórios mensais, disse a mais velha. Orgulhosa, a mãe de Mateus apresentou o grupo. Meninas, este é meu filho, Mateus. Mateus, estas são minhas parceiras, Dona Conceição, Isabel e Fernanda. Mateus levantou-se, ainda atordoado pela presença das visitantes e pelo termo utilizado pela mãe. Parceiras, indagou ele. Conceição soltou uma risada suave e amistosa. Jovem, sua mãe não lhe contou sobre nossa rede? Perguntou ela. Diante do silêncio dele, Fernanda abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa improvisada de caixotes. Chamamos nossa organização de Rede Esperança. Sua mãe é a nossa fundadora, explicou a jovem. O delegado olhou para Esperança, que parecia se divertir com o choque no rosto do filho, revelando uma faceta de liderança que ele nunca associara à figura materna. Isabel sentou-se e começou a detalhar o funcionamento daquela instituição informal. Tudo começou há 8 anos, quando sua mãe nos procurou com uma ideia revolucionária. Ela percebeu que, para ajudar de verdade, precisava de um sistema, disse ela. Conceição explicou sua função na engrenagem. Eu sou responsável pela investigação familiar. Antes de qualquer ajuda, eu visito a família, converso com vizinhos e verifico o histórico escolar e o comportamento do jovem. Analisamos se eles realmente possuem o desejo de mudar suas realidades e se são comprometidos com os estudos, detalhou a senhora, mostrando fichas completas e detalhadas. Fernanda, por sua vez, apontou para os cálculos precisos em suas anotações. Eu cuido da parte financeira. Calculo custos de cursos, materiais e transporte, garantindo que cada centavo seja otimizado. Também acompanho o desempenho acadêmico mensalmente, explicou. Isabel complementou dizendo que fazia o acompanhamento pós-formação, verificando se os jovens estavam empregados e se precisavam de orientação profissional. Mateus absorvia as informações em silêncio, percebendo que aquela cabana era, na verdade, o centro de comando de uma organização social altamente eficiente, operando sob o radar da burocracia estatal. Mateus pegou a ficha de um jovem chamado Diego e ficou impressionado com a seção intitulada Potencial de Impacto Social. Isabel explicou que priorizavam jovens que, futuramente, ajudariam outras pessoas. E funciona, Mateus. Dos 23 que ajudamos, 15 já estão envolvidos em projetos sociais, 3 abriram ONGs e 7 estão ensinando gratuitamente, afirmou Fernanda, mostrando gráficos feitos à mão que ilustravam o crescimento da rede. Eles multiplicaram o bem que receberam, murmurou Mateus, sentindo um arrepio percorrer seu corpo ao ver o alcance real daquela iniciativa. Não fomos nós que multiplicamos, foi o amor, disse Esperança suavemente. Ela citou exemplos de vidas transformadas, a professora que alfabetizou dezenas de crianças, o veterinário que cuidava de animais de rua e a enfermeira que levava vacinação para a periferia. Fernanda então mostrou a carta de Letícia, que relatava ter convencido sua equipe a fazer plantões voluntários em creches. Vocês plantaram uma semente de bondade que está gerando uma floresta de amor, leu Mateus. O silêncio voltou a reinar, mas agora não era de choque, e sim de uma profunda admiração pela rede invisível que sua mãe construíra a partir de sua própria renúncia. A visão daquelas 4 mulheres simples, reunidas em uma cabana que parecia prestes a desabar, coordenando uma rede de tamanha magnitude, deixou o delegado Mateus em transe. Como vocês se sustentam? Perguntou ele, ainda tentando processar a logística daquela operação.
Conceição sorriu e explicou que cada uma tinha seu próprio trabalho, uma pequena padaria, costura e a venda de doces por encomenda. O dinheiro de Mateus era o alicerce, mas a estrutura já ganhará vida própria. Nos últimos 2 anos, alguns dos jovens formados começaram a contribuir anonimamente. Eles não sabem quem os ajudou, mas querem retribuir ajudando outros, revelou Isabel, mostrando que o ciclo da generosidade havia se fechado com perfeição. Fernanda abriu um caderno de controle financeiro que deixaria qualquer contador impressionado. Roberto manda R$ 500 por mês. Sandra contribui com 300. Marina doou todo o seu 13º salário no ano passado, detalhou ela, apontando para os números escritos à mão. Mateus sentiu um nó na garganta ao perceber a engrenagem de gratidão que sua mãe havia lubrificado com silêncio e sacrifício. Eles estão pagando para frente, murmurou o delegado, emocionado. Aquela não era apenas uma caridade isolada, era um sistema sustentável de ascensão social alimentado pelo sucesso daqueles que um dia não tiveram nada. Esperança retirou um envelope lacrado de uma gaveta, entregando-o ao filho com uma solenidade contida. Chegou ontem. É de Clarissa, a primeira que ajudamos, disse ela. Mateus abriu o envelope e encontrou a foto de uma médica em um posto de saúde rural, acompanhada de uma carta que transbordava humanidade. Queridos benfeitores, já realizei mais de 500 partos e salvei dezenas de vidas. Ontem, uma mãe me disse que eu era um anjo enviado por Deus. Eu disse que os anjos foram vocês, leu Mateus, enquanto segurava um cheque de R$ 800 anexo ao papel Clarissa, agora uma profissional de sucesso, tornará-se mais um braço financeiro e espiritual daquela rede invisível. Ela nem sabe que foi minha mãe quem a ajudou e nunca saberá, declarou Esperança com uma firmeza inabalável. O importante não é quem recebe o crédito, mas quantas vidas são transformadas. Conceição então retomou o foco da reunião, anunciando que havia 5 novos candidatos aguardando avaliação. Mateus, agora totalmente envolvido, quis saber quem eram eles. Isabel apresentou as fichas: uma futura psicóloga para vítimas de violência, um engenheiro para casas populares, uma veterinária e 2 gêmeos, filhos de catadores de lixo, que possuíam as melhores notas da escola e sonhavam em lecionar pedagogia. Preocupado com a sustentabilidade de novos projetos, Mateus questionou como financiariam tudo aquilo. Com o dinheiro que você manda, respondeu Esperança com simplicidade, e com o que os antigos beneficiários e nós 4 conseguimos juntar. O delegado olhou para a cabana e para a fragilidade física da mãe, sentindo uma dor aguda. Mas mãe, você continua vivendo nessas condições terríveis, exclamou. Esperança, contudo, olhou para as paredes de madeira como se fossem mármore. Filho, eu tenho uma rede de mulheres extraordinárias e 23 jovens transformando o mundo. Como posso me sentir pobre? Rebateu ela, deixando-o sem argumentos diante de tamanha riqueza de espírito. Conceição tocou o ombro de Mateus antes de partir, proferindo palavras que ele jamais esqueceria: sua mãe é a mulher mais rica que conhecemos. Rica em propósito, amor e legado. Isabel concordou, ressaltando que ela poderia ter vivido no luxo, mas escolheu criar um exército de jovens transformadores. Fernanda encerrou a reunião lembrando que tudo começara com o simples desejo de ajudar o filho de uma vizinha. Mateus viu sua mãe com novos olhos. Ela não era uma vítima da pobreza, mas a arquiteta de uma revolução silenciosa que mudaria o destino de centenas, talvez milhares, de pessoas ao longo das décadas. Após a saída das parceiras, o silêncio na cabana era preenchido apenas pelo som da chuva. Mateus precisava ver o resultado daquele trabalho com os próprios olhos. Mãe, quero conhecer alguns desses jovens, pediu ele. Esperança hesitou, temendo que o anonimato fosse quebrado, mas Mateus sugeriu que fossem como visitantes curiosos interessados em trabalho social. Ele queria ver o que seu dinheiro, administrado pelas mãos sábias da mãe, havia de fato criado no mundo real. Pegou as chaves do carro oficial e conduziu a mãe para além dos limites da Vila Esperança, em busca das sementes que ela havia plantado. 2 horas depois, estacionaram em frente a uma escola rural bem cuidada, onde uma jovem professora alfabetizava crianças sob a sombra de uma árvore. É a Marina, sussurrou Esperança. Mateus aproximou-se e apresentou-se como um documentarista de projetos educacionais. Marina, com um sorriso radiante,
começou a narrar sua trajetória. Eu vinha de uma família muito humilde e meu sonho era ser professora. Então aconteceu um milagre, uma instituição anônima me ofereceu uma bolsa completa. Prometi que retribuiria educando com amor, contou ela, sem imaginar que a instituição estava sentada bem à sua frente, em silêncio e comovida. A surpresa de Mateus aumentou quando Marina revelou que não apenas alfabetizar 87 crianças em 2 anos, mas que também criará um método de ensino inovador. Organizei workshops gratuitos nos fins de semana e já treinei 43 professoras de escolas rurais. O método está se espalhando por todo o estado, explicou ela com orgulho. Esperança olhou para o filho, seus olhos dizendo que as palavras não precisavam, o conhecimento havia sido multiplicado exponencialmente. O investimento inicial de Mateus não havia apenas formado uma professora, mas criado uma rede de educadores que agora alcançava milhares de alunos em regiões esquecidas. E tem mais, continuou Marina, animada com o interesse dos visitantes. Ela começou a relatar como os pais daquelas crianças, antes analfabetos, agora frequentavam aulas noturnas que ela mesma coordenava voluntariamente após o expediente. Mateus sentiu um calafrio de admiração. O impacto social era incalculável. Ele percebeu que sua mãe havia construído algo muito maior do que uma simples caridade, ela havia fundado uma dinastia de serviço ao próximo. Enquanto Marina falava, Mateus já começava a arquitetar em sua mente como usaria sua influência e recursos como delegado para garantir que a Rede Esperança nunca mais precisasse operar em uma cabana destruída. A jornada de descobertas do delegado Mateus estava apenas começando. Ao lado de sua mãe, ele visitou Marina, a jovem professora que transformará o auxílio financeiro em um império de alfabetização. Alguns dos meus ex-alunos, agora adolescentes, voltam para ajudar as crianças menores. Criamos uma rede de apoio escolar, onde os mais velhos ensinam os mais novos, explicou Marina com os olhos brilhando. Quando Mateus perguntou sobre o alcance de seu trabalho, a resposta o deixou atônito. Diretamente 200 crianças eram atendidas, mas, através das outras professoras que ela treinara, o impacto chegava a mais de 1000 vidas. Uma única semente plantada por Dona Esperança havia se tornado um pomar de conhecimento que se espalhava por todo o estado. A próxima parada foi em um hospital de periferia, onde Sandra liderava uma campanha de vacinação em massa. Em meio à correria, ela explicou que sua equipe de enfermeiras voluntárias trabalhava nos dias de folga para proteger a comunidade. Nossa meta são 300 pessoas hoje, mas já vacinamos mais de 2.000 moradores nos últimos 6 meses, relatou Sandra, limpando o suor da testa. Ela revelou que a mortalidade infantil na região caíra 60% graças ao projeto. O modelo de atendimento era tão eficiente que enfermeiras de 6 outros hospitais já haviam ido até lá para aprender a replicá-lo, alcançando a marca impressionante de 15.000 pessoas beneficiadas por uma rede de saúde nascida do anonimato. Mateus ainda tentava processar os números quando chegaram ao consultório de Paulo, o veterinário. Ele estava imerso em uma feira de castração gratuita, tratando animais de famílias carentes com uma dedicação comovente. Tudo começou quando me formei. Alguém pagou meus estudos anonimamente e senti que precisava retribuir, contou Paulo, enquanto examinava um cão abandonado. Em 3 anos, ele já realizará mais de 800 castrações, controlando a população de animais de rua e inspirando colegas em outras 8 cidades a criarem projetos idênticos. O impacto de uma única bolsa de estudos agora se traduzia em saúde pública e dignidade animal em escala interestadual. O silêncio no carro, durante o trajeto de volta, era denso. Mateus fazia cálculos mentais rápidos e os resultados eram assombrosos. Mãe, você tem ideia da dimensão do que criou? Pelos meus cálculos conservadores, considerando apenas os 3 que visitamos hoje, vocês já impactaram diretamente mais de 20.000 vidas, exclamou ele, ainda atordoado. Esperança, mantendo sua humildade habitual, preparou o café na velha cabana como se nada tivesse mudado. Nós apenas plantamos sementes, filho. Eles é que fizeram a floresta crescer, respondeu ela, tratando a revolução social que liderava como um simples gesto de vizinhança. Mateus olhou para as paredes descascadas daquela moradia precária com um novo e profundo respeito. Mãe,
você vive nesta cabana destruída enquanto sua semente virou uma floresta gigantesca. Como você consegue? Perguntou ele, com a voz embargada. E qual o problema com a cabana? Rebateu Esperança, olhando ao redor com carinho. Aqui é onde tudo começou. Aqui é onde planejamos cada vida que seria mudada. Para mim, esta cabana é sagrada. O delegado percebeu que aquele lugar não era um símbolo de miséria, mas o centro de comando de uma rede de amor que possuía mais poder do que qualquer instituição oficial que ele conhecia. Uma dúvida, porém, ainda o consumia. Ele sabia que a gratidão é uma força poderosa e difícil de conter. Mãe, de todos os jovens que vocês ajudaram, algum já tentou descobrir quem foram os benfeitores? Questionou. O sorriso de Esperança tornou-se enigmático e carregado de uma emoção contida. Ah, meu filho, você acha que depois de 8 anos, nenhum deles tentaria investigar? Respondeu ela. Ela prometeu que, no dia seguinte, ele descobriria o que alguns desses jovens haviam feito com essa descoberta e como isso mudaria sua compreensão sobre o alcance real da gratidão humana. Mateus não conseguiu fechar os olhos naquela noite. A expectativa pelo que estava por vir era maior do que qualquer caso que já investigara na Polícia Federal. Às 6 da manhã, ele já estava à mesa, tomando café, quando batidas diferentes ecoaram na porta. Não eram os toques suaves das parceiras da rede, mas batidas urgentes, firmes e carregadas de ansiedade. Chegaram, anunciou Esperança, com um semblante que misturava nervosismo e uma alegria profunda. Quando a porta se abriu, o que Mateus viu o fez derrubar a xícara de café, enquanto o choque e a emoção o paralisavam completamente. No limiar da porta estavam 3 homens e 2 mulheres, todos bem vestidos e com olhares que transbordavam reconhecimento. Eram alguns dos primeiros jovens que Mateus vira nas fotos da pasta de couro. Eles não pareciam surpresos ao ver o delegado, na verdade, pareciam estar esperando por aquele encontro há muito tempo. Nós sabíamos que o senhor viria um dia, delegado Mateus, disse um deles, que Mateus reconheceu como Roberto, o programador. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva, enquanto Mateus tentava entender como eles sabiam seu nome e o que exatamente estavam fazendo ali, naquela cabana escondida. Nós descobrimos a verdade há 2 anos, continuou Roberto, aproximando-se da mesa. Sandra usou seus contatos no hospital, eu usei minhas habilidades em rastreamento de dados e Clarissa nos ajudou a organizar as peças. Nós descobrimos de onde vinha o dinheiro e, principalmente, quem era o coração por trás de tudo. Mateus olhou para a mãe, que apenas observava a cena com lágrimas nos olhos. Os jovens explicaram que, ao descobrirem que a benfeitora vivia em uma cabana em ruínas enquanto eles prosperavam, decidiram honrar o sacrifício dela de uma forma que fosse além das contribuições financeiras mensais que já enviavam. Roberto então estendeu um envelope para Mateus. O senhor é um homem da lei, delegado, então saberá que tudo aqui é legal e legítimo. Nós compramos o terreno ao lado e o desta cabana. Contratamos os melhores arquitetos, revelou o jovem. Mateus abriu o envelope e viu a planta de um centro comunitário de última geração, que incluía uma clínica médica, uma escola de reforço e uma sede oficial para a Rede Esperança. O projeto seria construído exatamente ali, transformando o lugar que Mateus via como miséria no maior legado de sua mãe. Ele percebeu, finalmente, que o maior poder de sua mãe não fora dar o dinheiro, mas inspirar uma lealdade que agora reconstruía o mundo ao seu redor. A porta da cabana se abriu e 3 jovens entraram, trazendo consigo um turbilhão de emoções que Mateus jamais esqueceria. Marina, Sandra e Paulo não carregavam apenas flores, medicamentos e frutas, eles traziam o peso de uma investigação de anos que finalmente chegará ao fim. Dona Esperança, finalmente conseguimos a prova definitiva, disse Marina, com a voz embargada pelas lágrimas. Mateus, imóvel no centro daquela sala precária, olhou confuso de sua mãe para os visitantes, sentindo que o solo sob seus pés começava a ceder. Prova de quê? Ele perguntou, enquanto Sandra se aproximava de sua mãe e segurava aquelas mãos calejadas com uma reverência quase sagrada, a prova de que a senhora é nossa benfeitora anônima. O mundo do delegado parou naquele instante. Paulo, cujas pernas pareciam não mais suportar o peso da própria emoção, sentou-se no chão de madeira bruta e olhou para Mateus.
Doutor Mateus, nós três passamos anos investigando quem havia pago nossos estudos, revelou ele. Marina abriu uma pasta volumosa, espalhando documentos que narravam uma busca incansável. Eles explicaram que começaram a investigar separadamente, movidos pelo desejo de agradecer pessoalmente ao anjo que lhes dera um futuro, mas sempre batiam em portas fechadas. Foi o acaso que os uniu, fazendo-os descobrir que suas histórias eram idênticas. Todos vinham da mesma Vila Esperança e haviam sido salvos por uma organização misteriosa que operava nas sombras. O método da investigação era digno de um detetive profissional. Paulo mostrou um mapa onde haviam marcado a residência de cada jovem ajudado. Todos, sem exceção, viviam em um raio de 5 quilômetros daquela cabana destruída. Começamos a entrevistar vizinhos, comerciantes e os antigos da região, contou Marina. O padrão que emergiu era o de uma senhora de bondade infinita, conhecida por todos. Sandra leu anotações de depoimentos. Dona Conceição falava da cliente que comprava pão amanhecido para economizar. Isabel, a costureira, mencionava a amiga que nunca comprava nada para si, e o senhor Antônio descrevia uma mulher que pensava cada centavo, mas que sempre velava pela fome dos vizinhos. A prova incontestável, porém, surgiu de uma fotografia desbotada de uma festa junina escolar ocorrida 8 anos antes. Na imagem, Esperança parecia servindo quentão para as crianças. Reconhece esta menina aqui? Sou eu, com 17 anos, semanas antes de ganhar a bolsa, disse Sandra, apontando para a própria imagem na foto. Paulo e Marina também estavam lá, capturados no fundo da imagem como jovens sonhadores que, pouco tempo depois daquela conversa casual com Esperança, receberiam a notícia que mudaria suas vidas. Mateus olhou para a mãe, que agora chorava abertamente, percebendo que as entrevistas de sua mãe eram, na verdade, processos de seleção feitos com o coração. Descobrimos muito mais que isso, continuou Sandra, retirando um documento que fez Mateus engolir em seco. Descobrimos que a senhora tem um filho que trabalha fora e manda dinheiro regularmente. Paulo explicou que Dona Conceição, em um momento de descuido, mencionara o orgulho que Esperança sentia do filho delegado. Ao conectarem os pontos, a verdade nua e crua se revelou diante deles. Marina ajoelhou-se diante da idosa, com o olhar carregado de uma gratidão dolorosa. Dona Esperança, a senhora pegou o dinheiro do seu próprio filho e usou para realizar nossos sonhos enquanto vivia na miséria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrando o coração de Mateus em 1000 pedaços. A compreensão de Mateus finalmente se completou. Por isso a senhora vive nesta cabana. Por isso passa necessidade, sussurrou Sandra, comovida pela magnitude do sacrifício. Esperança havia escolhido o frio e a fome para que estranhos pudessem ter o calor de um diploma e a saciedade de uma carreira. Com a voz trêmula, a idosa tentou protestar, vocês não deveriam ter descoberto. Mas Paulo foi firme em sua resposta, afirmando que a descoberta era necessária para que a justiça fosse feita. Eles revelaram que a lista não parava neles três, haviam identificado todos os 23 beneficiários, todos vizinhos, todos tocados pela mão silenciosa de Esperança. Paulo levantou-se com uma determinação que parecia contagiar o ambiente. Dona Esperança, a senhora criou uma rede de 23 profissionais espalhados pelo país, todos multiplicando o bem que receberam, declarou ele. Marina retirou o último documento da pasta, uma folha com 23 assinaturas que representavam um pacto de amor. Mateus pegou o papel e leu em voz alta, com a voz embargada, nós, os 23 beneficiados pela bondade de Dona Esperança, nos comprometemos a retribuir. A partir de hoje, cada um contribuirá mensalmente para que ela viva com a dignidade que merece. O delegado olhou incrédulo para os jovens, percebendo que a generosidade de sua mãe havia gerado uma colheita imparável. Doutor, a senhora mudou 23 vidas. Agora 23 vidas vão cuidar dela, afirmou Paulo com um sorriso vitorioso. Marina mostrou que já haviam arrecadado o suficiente para reformar a casa por completo, sob a supervisão de Roberto, o programador que agora gerenciava o projeto de reconstrução. Clarissa, a primeira médica da rede, já estava com viagem marcada para realizar um check-up completo em sua benfeitora. A rede de apoio estava tão bem estruturada que Esperança teria acompanhamento médico gratuito e constante pelo resto de seus dias, garantido por profissionais que ela mesma, indiretamente, havia formado.
A emoção atingiu o ápice quando Sandra contou que Letícia, a enfermeira pediatra, viria passar uma semana na cabana apenas para cuidar pessoalmente da saúde e do bem-estar de Esperança. Mas as surpresas não paravam na assistência pessoal. Decidimos criar oficialmente a Fundação Esperança, anunciou Marina. Paulo explicou que se tratava de uma instituição registrada, com CNPJ, para dar continuidade legal e perene ao trabalho que começara naquelas paredes de madeira apodrecida. Esperança não seria mais apenas uma doadora anônima, ela seria a presidente de honra de uma organização que levaria seu nome e seus valores para as próximas gerações. O plano final era o mais ambicioso de todos, abrir filiais da fundação em todas as cidades onde os 23 jovens residiam atualmente. Cada um deles se comprometeu a identificar e apadrinhar novos jovens carentes em suas regiões, replicando o modelo de Esperança em escala nacional. Marina completou o raciocínio dizendo que a semente plantada em Vila Esperança agora se tornaria uma floresta de oportunidades em todo o país. Mateus abraçou sua mãe, sentindo que, embora ele fosse o delegado e o homem da lei, era ela quem havia executado a maior sentença de justiça social que ele já vira, transformando o suor de seu trabalho na liberdade de centenas de famílias. O cálculo apresentado pelos jovens era de tirar o fôlego. Nos próximos 5 anos, a Fundação Esperança teria capacidade para amparar mais de 200 novos estudantes em todo o país. Mateus sentiu as pernas fraquejarem diante da magnitude daquela progressão geométrica de bondade. Sua mãe não apenas transformará 23 trajetórias individuais, ela criará uma rede autossustentável de multiplicadores que agora ganhava corpo institucional. Mãe, ele sussurrou, ainda atordoado, você sabia que eles estavam investigando a senhora? Esperança sorriu através das lágrimas, com a sabedoria de quem conhece as leis da natureza. Filho, quando você planta sementes de amor, uma hora elas crescem tanto que é impossível esconder a árvore, respondeu ela, abraçando Marina, Sandra e Paulo simultaneamente. Obrigada, mãe, disse Marina, com a voz embargada, porque é isso que a senhora é para todos nós, nossa mãe. Sandra e Paulo completaram o coro de gratidão, afirmando que ela fora a única a acreditar em seus sonhos quando o mundo lhes fechava as portas. Mateus observava a cena em silêncio, vendo sua mãe ser cercada por 3 profissionais bem-sucedidos que a tratavam com a devoção de filhos biológicos. Ele finalmente compreendeu que sua mãe não havia apenas administrado o dinheiro que ele enviava, ela havia construído uma família gigantesca e transfronteiriça. Aqueles jovens não voltaram apenas por dever, mas porque o amor que receberam exigia um retorno ao lar para cuidar de quem os gerou para a vida. Após a partida dos 3, a cabana foi mergulhada em um silêncio denso, carregado pelo peso das revelações. Mateus permanecia estático, olhando para o vaso de flores do campo, enquanto suas mãos ainda tremiam. Esperança movimentava-se pelo cômodo, guardando documentos com uma naturalidade desconcertante, como se não tivesse acabado de ser revelada como a arquiteta de uma revolução social. Contudo, Mateus notou que ela evitava seu olhar, prevendo o confronto emocional que se aproximava. Mãe, ele chamou com a voz quase inaudível, olha para mim. Quando ela finalmente se virou, Mateus viu em seu rosto uma paz profunda que ele, com todo o seu cargo e autoridade, jamais experimentara. Preciso que você me explique uma coisa, começou ele, levantando-se com dificuldade. Durante todos esses anos, todas as vezes que perguntei se estava tudo bem, se não precisava de nada, você mentia para mim. Esperança suspirou, sustentando o olhar do filho com serenidade. Eu nunca menti, filho, respondeu ela com simplicidade. Mateus sentiu a irritação crescer diante daquela resposta. Como não mentiu? Eu perguntava se você estava confortável, se a casa estava boa. E você sempre dizia que estava tudo perfeito. Exclamou ele, gesticulando para as tábuas soltas e o teto remendado com lonas rasgadas. Ele não conseguia conciliar a palavra perfeito com a miséria material que o cercava. Esperança caminhou até a janela, observando o horizonte de Vila Esperança com um sorriso nostálgico. Filho, você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Perguntou ela, ignorando o protesto dele para não mudar de assunto. Foi o dia em que Clarissa me procurou chorando porque o filho dela passará em medicina, mas não tinha o dinheiro da passagem. Naquele momento,
olhei para o dinheiro que você mandou e pensei, este valor pode realizar o sonho de uma mãe e mudar uma vida para sempre. Mateus sentiu um aperto no peito ao perceber que o conforto dela fora moeda de troca para o futuro de um estranho. E você decidiu abrir mão de tudo? Questionou ele, com a voz embargada. Eu decidi multiplicar a felicidade, Mateus, afirmou ela, aproximando-se e segurando as mãos do filho. Você acha que eu seria mais feliz com uma geladeira nova ou sabendo que ajudei 23 jovens a serem o que são hoje? Mateus rebateu, alegando que deveria ter tido o direito de escolher como o dinheiro seria usado. A resposta de Esperança, porém, foi um golpe de realidade que o deixou sem palavras. E você teria escolhido o que, meu filho? Teria escolhido comprar uma televisão para mim ou pagar os estudos de Clarissa? Teria escolhido reformar esta cabana ou dar a Sandra a chance de ser enfermeira? Ele tentou responder, mas a boca permaneceu aberta, sem som. A respiração de Mateus tornou-se pesada enquanto a mãe continuava o seu raciocínio implacável. Você teria escolhido me dar luxo ou permitir que Marina alfabetizasse quase 100 crianças carentes? Perguntou ela, tocando o rosto dele com ternura. Mãe, pare, ele implorou, sentindo as lágrimas escorrerem. Não, filho. Agora você vai me escutar. Eu via esses jovens passando na minha porta todos os dias com uniformes remendados e sonhos impossíveis. Vi as mães deles trabalhando até a exaustão. Você acha que eu conseguiria dormir em uma cama confortável sabendo que tinha o poder de mudar o destino deles e me omitir? Naquele momento, Mateus percebeu que a moral de sua mãe era um tribunal onde ele jamais venceria. Mas você é minha mãe. Minha responsabilidade era cuidar de você, ele soluçou, desabando novamente na cadeira e cobrindo o rosto com as mãos. Esperança ajoelhou-se à sua frente, como fizera tantas vezes em sua infância. E você cuidou, meu amor. Você me deu a maior alegria que uma mãe pode ter, a oportunidade de fazer a diferença na vida de outros filhos, disse ela, com uma voz que emanava uma força sobrenatural. Mateus sentiu uma vergonha profunda por ter julgado a pobreza dela como um fracasso, quando, na verdade, era o maior triunfo de sua existência. Ele lamentou não ter vindo antes para impedi-la, mas ela logo o corrigiu com um olhar firme. Você viria para me impedir de ser feliz, Mateus? Para me dar uma vida melhor segundo os seus olhos, questionou ela. Ela pediu que ele olhasse ao redor da cabana uma última vez, não como um delegado, mas como o filho de Esperança. O que você vê agora? Perguntou. Mateus levantou o rosto confuso, ainda enxergando a madeira apodrecida e os móveis feitos de caixotes. Eu vejo uma cabana destruída, mãe, admitiu ele com honestidade dolorosa. Esperança sorriu e balançou a cabeça negativamente. Pois eu vejo o lugar sagrado onde 23 sonhos nasceram e se tornaram reais, afirmou ela, transformando a percepção do filho sobre o ambiente. Ela apontou para cada canto daquele espaço exíguo como se descrevesse as salas de um grande palácio. Vejo a mesa onde assinei o primeiro comprovante para Clarissa. Vejo a cadeira onde planejei nossa rede com Isabel e as outras. Vejo paredes que guardam as memórias de cada vida que decidimos salvar, disse ela. Mateus, finalmente, começou a enxergar além da matéria. Aquela cabana não era uma moradia em ruínas, era o quartel-general de uma milícia de amor. Ele compreendeu que o terno impecável que vestia e o carro oficial lá fora eram pequenos demais perto da herança invisível que sua mãe estava deixando para o mundo através de cada jovem formado. Esta cabana não é apenas minha casa, filho. É o berço de uma revolução de amor. É o lugar sagrado onde aprendemos que a riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que dividimos, declarou Esperança, com uma voz que ressoava como um hino de sabedoria. Mateus sentiu sua resistência desmoronar por completo, a autoridade de seu cargo não era nada diante daquela filosofia de vida. A mãe, então, caminhou até uma gaveta antiga e retirou uma pasta que ele nunca havia visto, contendo dezenas de cartas organizadas por data. Eram as confissões de uma alma que transformará a solidão em propósito, prontas para serem finalmente lidas pelo destinatário que inspirara toda aquela jornada. Ele abriu uma carta aleatoriamente, datada de 3 anos atrás, e começou a ler com as mãos trêmulas. Meu querido Mateus, hoje ajudamos mais um jovem. É o Roberto, um menino inteligente que sonha com computadores.
Quando assinei o comprovante, pensei em você e em como eu faria qualquer coisa para realizar seus sonhos. Hoje, realizei o sonho de outro filho usando o amor que você me envia, dizia o texto. Mateus sentiu o impacto de cada palavra. O dinheiro que ele enviava para garantir o bem-estar material da mãe fora convertido, por ela, em combustível para a esperança alheia. Ela nunca se sentirá tão rica quanto no momento em que abria mão do próprio conforto. Em outra carta, Esperança narrava a formatura de Sandra. Este diploma foi possível porque você trabalha duro e ama sua mãe o suficiente para cuidar dela. Mas eu transformei esse amor em amor por outros filhos também. Espero que um dia você entenda que fiz isso porque você me ensinou a amar sem limites. Mateus percebeu que as cartas eram pontes que ele não soubera atravessar. Enquanto ele lia sobre como a alfabetização de 87 crianças começara com seu gesto de carinho mensal, ele compreendeu o conceito de amor fluido, algo que não se estanca em uma única pessoa, mas que corre livre para banhar terras sedentas. As lágrimas de Mateus caíam sobre o papel amarelado, manchando a tinta que registrava os sentimentos mais puros de sua mãe. "Por que nunca mandou essas cartas para mim?" perguntou ele, soluçando. "Por que você não estava pronto para entender? Tinha medo de que, se soubesse, parasse de mandar o dinheiro e nossa rede morresse", respondeu ela com honestidade cortante. Ela admitiu que precisava da liberdade de seguir o próprio coração, sem a interferência da lógica pragmática do filho. Mateus levantou-se e olhou para a cabana, mas não viu mais frestas ou pobreza, viu um santuário onde o amor fora multiplicado por 23. "Mãe, eu quero pedir seu perdão", disse ele, virando-se lentamente. "Perdão por ter julgado sua escolha e por não ter compreendido que você estava vivendo a vida mais rica possível. Por não perceber que, enquanto eu achava que cuidava de você, você me ensinava que o amor verdadeiro não se guarda, se multiplica." Ele segurou as mãos dela, reconhecendo que uma mãe não é apenas quem gera a vida, mas quem sustenta a luz nos olhos de quem já perdeu a fé. O delegado da Polícia Federal agora era apenas um filho humilde, ansioso por ser digno de uma mulher que se tornará a matriarca de uma geração de transformadores. "Quero fazer parte disso, mãe. Quero aprender com você a transformar recursos em sonhos", afirmou Mateus com uma determinação que nunca sentirá antes. Esperança olhou para ele com um orgulho divino, percebendo que o ciclo finalmente se completará. "Então você está pronto para a última surpresa. Em 1 hora, todos os 23 virão aqui para conhecer o filho da Dona Esperança. Eles querem agradecer ao homem que, sem saber, financiou tudo", revelou ela. O coração de Mateus acelerou. Ele estava prestes a conhecer sua família de alma, um exército de irmãos unidos não pelo sangue, mas pela gratidão. 1 hora depois, o som de diversos motores quebrando o silêncio da vila fez Mateus se levantar. Pela janela, ele testemunhou uma cena cinematográfica. Carros, ônibus e motos estacionavam, e deles desciam jovens profissionais carregando flores, presentes e sorrisos que iluminavam a tarde cinzenta. "Chegaram", anunciou Esperança, alisando seu vestido simples com uma dignidade de rainha. A porta se abriu e o pequeno espaço da cabana logo foi preenchido por uma energia vibrante. Marina, Sandra e Paulo entraram na frente, servindo de batedores para uma multidão de rostos que Mateus só conhecia por fotografias estáticas e agora ganhavam vida. "Dona Esperança. Trouxemos toda a família", exclamou Clarissa, a médica, aproximando-se com um abraço caloroso. Roberto, o programador, sorriu para Mateus. "Todos os 23, doutor. Viemos de diferentes estados para este momento histórico." Um a um, eles se apresentavam, e cada nome era acompanhado por um título de vitória social. "Sou a Letícia, coordeno o setor infantil de um hospital graças ao Senhor", disse uma. "Sou o Fernando, construo casas populares em comunidades carentes", disse outro. A cabana, que Mateus outrora desprezara, agora parecia o lugar mais espaçoso do mundo, pois comportava o tamanho de 23 destinos vitoriosos. A emoção era palpável, um calor humano que superava qualquer aquecedor que o dinheiro de Mateus pudesse ter comprado. Ele ouvia relatos de engenheiros, psicólogos e veterinários, todos afirmando que o ponto de inflexão de suas vidas ocorrerá ali, naquela mesa de madeira velha.
Ele percebeu que sua mãe criará um ecossistema de progresso, ela for o filtro que transformará a pressão do trabalho dele na capital em gotas de esperança no sertão. O delegado entendeu que sua herança não seria medida em bens materiais, mas naquelas mãos que agora se estendiam para cumprimentá-lo, reconhecendo-o como o irmão que tornará tudo possível. Naquele dia, Vila Esperança finalmente fez jus ao seu nome. Mateus olhou para sua mãe, cercada por seus filhos do coração, e sentiu que sua própria vida ganhará um novo eixo. Ele não era mais apenas um executor da lei, mas um guardião de sonhos. A Fundação Esperança nascia ali, sob o teto de lonas azuis, com o compromisso de que nenhum jovem talentoso daquela região voltaria a ser esquecido. Mateus abraçou a mãe e seus novos irmãos, sabendo que a partir daquela data, a pequena cabana seria reconstruída em pedra e cal, mas o alicerce de amor multiplicado permaneceria eterno, iluminando o caminho de centenas de outros jovens que ainda viriam. Um a um, os jovens compartilhavam o impacto de suas jornadas, transformando a pequena cabana em um auditório de milagres vivos. Cuido de animais abandonados porque aprendi o valor de cuidar de quem precisa, relatou Paulo. Logo depois, André, o professor de matemática, emocionou a todos ao dizer: ensino em escola pública e já ajudei mais de 200 alunos a ingressar na universidade. Mateus escutava em choque, percebendo que sua contribuição financeira mensal havia se ramificado em uma floresta de transformação social que ele jamais ousara imaginar. Ele não era apenas o filho de esperança, ele era o motor involuntário de uma engrenagem que resgatara centenas de destinos do esquecimento. Clarissa, como porta-voz do grupo, aproximou-se com um olhar que transbordava reverência. Doutor Mateus, queremos que saiba que durante anos sonhamos com este momento, o momento de conhecer o homem que tornou nossos sonhos possíveis, disse ela. Mateus, com a voz embargada, tentou transferir todo o crédito para a mãe, afirmando que ele apenas enviava o dinheiro. No entanto, Roberto corrigiu com uma sabedoria profunda: o senhor mandava dinheiro com amor filial. Dona Esperança transformou esse amor em amor universal. Tudo começou com seu gesto de cuidar da sua mãe. A lição era clara: a caridade sistêmica da mãe só fora possível graças à lealdade constante do filho. Sandra apresentou um envelope grande contendo o primeiro relatório oficial de impacto social da agora formalizada Fundação Esperança. Quando Mateus começou a ler os números em voz alta, o ar pareceu faltar em seus pulmões. Beneficiários diretos, 23 jovens formados. Beneficiários indiretos, 47. 893 pessoas impactadas pelos trabalhos dos formados, leu ele, paralisado. Paulo explicou que aquele número astronômico era a soma das vidas salvas nos hospitais por Sandra, das crianças alfabetizadas por Marina e de todos os projetos derivados que cada um dos 23 havia implementado em suas respectivas comunidades, criando uma onda de choque de bem-estar. A leitura continuou, revelando dados que pareciam descrever uma grande organização governamental, e não o fruto de uma mulher vivendo em uma cabana. Empregos criados, 342. ONGs fundadas, 7. Estimativa de alcance nos próximos 10 anos, 200. 000 vidas impactadas, recitou Mateus, sentando-se lentamente enquanto o peso da responsabilidade o atingia. Roberto acrescentou que a fundação agora possuía estrutura legal e patrocinadores, garantindo que o legado de esperança se tornasse imortal. Letícia entregou outro documento, um reconhecimento oficial do Ministério da Educação, declarando a Fundação Esperança como uma organização de utilidade pública federal. Vamos receber apoio para expandir nacionalmente, e Dona Esperança será nossa presidente emérita, completou Clarissa, enquanto a idosa chorava silenciosamente ao ouvir seu nome ligado a uma transformação de escala nacional. Como um tributo final, os 23 jovens formaram um semicírculo ao redor de mãe e filho. Roberto pegou um microfone e o grupo começou a cantar uma canção composta especialmente para aquele dia. De uma cabana simples nasceu uma luz que hoje o mundo inteiro conduz. Obrigado, mãe, por nos ensinar que amar é sempre se doar, ecoava em harmonia, fazendo com que não restasse um único olho seco naquele recinto sagrado. Após a música, Sandra limpou as lágrimas e apontou para a janela, onde ruídos de construção começaram a se intensificar. Mateus, confuso, perguntou o que estava acontecendo do lado de fora. Doutor, enquanto conversávamos,
Uma equipe de 50 voluntários começou a reforma completa desta casa, revelou Roberto com um sorriso. Paulo abriu a porta, revelando um verdadeiro formigueiro humano. Amigos, parentes e colegas dos beneficiários trabalhavam arduamente. Em 72 horas, a cabana deteriorada seria convertida em uma residência digna, honrando a mulher que abrirá mão de seu próprio teto para construir o futuro de tantos outros. Esta casa também será a sede nacional da Fundação Esperança, explicou Marina, mostrando que o local de origem do projeto seria preservado como um memorial vivo. Fernando, o engenheiro, detalhou que a estrutura seria totalmente renovada, mantendo a essência histórica do berço da Revolução. Mateus saiu da casa e caminhou entre os voluntários, muitos dos quais usavam camisetas com a marca da fundação. Ele percebeu que o amor de sua mãe não apenas formara profissionais, mas criará uma comunidade de gratidão ativa, onde cada pessoa ali trabalhava para retribuir um bem que receberá, direta ou indiretamente. Quem são todas essas pessoas? Perguntou Mateus a André, o professor. A resposta foi um testemunho da multiplicação do bem, são os frutos dos frutos. Pais de alunos que alfabetizei, pacientes que Sandra salvou, donos de animais que Paulo cuidou. Eram pessoas que haviam sido tocadas pela onda de choque da generosidade de esperança. Uma senhora trouxe um bolo, agradecendo pela alfabetização de seu filho. Um homem de meia idade trouxe sua equipe de construção para ajudar na reforma, grato pela ajuda gratuita que receberá de Paulo no passado. Cada martelada na obra era um obrigado, vindo de algum canto da sociedade. Uma jovem enfermeira aproximou-se de Mateus e contou que Sandra era sua maior inspiração no hospital, levando-a a também realizar trabalhos voluntários em seus horários livres. Mateus sentiu que sua visão de mundo havia mudado para sempre. Ele, que antes se orgulhava de seu terno e de seu distintivo de delegado, agora sentia que seu maior título era ser filho da mulher que orquestrara aquela sinfonia de solidariedade. A cabana em obras era a prova de que a verdadeira justiça não se faz apenas com leis e tribunais, mas com a capacidade de enxergar o potencial humano onde outros veem apenas pobreza. Ao final da tarde, Mateus abraçou sua mãe no meio daquele canteiro de obras cheio de esperança. Ele compreendeu que o dinheiro enviado durante 10 anos não fora gasto, mas investido na moeda mais valiosa do universo. A Fundação Esperança agora era uma realidade nacional, e ele, o delegado Mateus, seria o primeiro voluntário a garantir que o legado de sua mãe nunca mais fosse interrompido. Olhando para os 23 jovens e para a multidão de voluntários, ele soube que a cabana poderia ser reformada, mas a história escrita ali dentro já era eterna, iluminando o caminho para os próximos 200.000 sonhos que estavam por vir. A cabana, que antes parecia um símbolo de escassez, transformou-se no epicentro de uma celebração sem precedentes. Mateus observava, atônito, voluntários trazendo equipamentos médicos e materiais de construção, todos movidos por uma dívida de gratidão que transcendia o tempo. Mãe, você vê isso? Você criou uma onda de bondade que não tem fim, exclamou ele, sentindo o peso daquela revelação. Esperança, com a sabedoria de quem conhece a raiz de cada fruto colhido, segurou as mãos do filho e corrigiu-o com doçura. Não, meu filho, nós criamos, porque tudo começou com seu amor por mim. Naquele momento, o delegado compreendeu que seu apoio financeiro fora a semente, mas o coração de sua mãe fora o solo que multiplicara a colheita. Roberto, o jovem que agora dominava as tecnologias, pediu a atenção de todos para um anúncio que mudaria o destino daquela vila. Ele estendeu uma faixa imensa na fachada da humilde moradia com os dizeres: aqui nasceu a Fundação Esperança, onde o amor se multiplica. Clarissa, a primeira médica formada pela rede, tomou a palavra com solenidade: esta casa será tombada como patrimônio histórico da bondade. Aqui sempre será lembrado que uma mãe simples e um filho dedicado mudaram milhares de vidas. O local, que outrora Mateus vira com vergonha, tornava-se agora um monumento sagrado à resiliência humana e ao altruísmo silencioso de uma mulher extraordinária. A surpresa final para Mateus veio das mãos de Marina, que lhe entregou um envelope timbrado. Sua nomeação oficial como vice-presidente da Fundação Esperança. Se aceitar, trabalhará conosco para continuar multiplicando o amor que vocês plantaram, explicou ela. Mateus sentiu o papel tremer entre seus dedos, era o convite para integrar formalmente a revolução que ele próprio financiara sem saber.
Com a voz embargada pela emoção e o olhar fixo na mãe, ele respondeu: aceito. Aceito ser parte desta família para sempre. O aplauso que se seguiu não foi apenas dos 23 jovens, mas de toda a vizinhança que, contagiada pela energia, celebrava o triunfo da solidariedade sobre a indiferença. Ao entardecer, enquanto o som dos martelos e serras indicava que a reforma avançava a passos largos, Mateus e Esperança encontraram um momento de quietude. O filho, agora despido da arrogância de sua posição social, confessou: Mãe, hoje entendi o que é riqueza verdadeira. É ver que o amor que você planta se multiplica infinitamente e saber que sua vida fez diferença na vida de outras pessoas. Ele percebeu que a cabana humilde fora o berço de uma revolução que nenhuma conta bancária poderia comprar. Esperança o abraçou, sentindo que sua missão de ensinar a maior das lições estava, enfim, completa. A riqueza não se mede pelo que se guarda, mas pelo que se doa. Agora você entende por que nunca me senti pobre, disse Esperança, sorrindo. Mateus assentiu, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo por ser filho da mulher que o ensinara a multiplicar o afeto. Ele olhou para a multidão de irmãos espalhados pelo país e compreendeu que seu destino estava selado àquela causa. Prometo uma coisa para você, mãe, esta história não vai terminar aqui, declarou com firmeza. Seus planos já ganhavam forma, ele usaria sua influência e voz para levar a Fundação Esperança a 1.000, 10.000, 100.000 jovens, transformando a trajetória deles em inspiração para o mundo inteiro, mostrando que o amor multiplicado é a força mais poderosa do universo. O sol começava a se pôr sobre Vila Esperança, tingindo de dourado a estrutura que estava sendo reconstruída por mãos voluntárias. Mateus percebeu que cada tábua nova e cada pincelada de tinta carregavam o obrigado de milhares de pessoas impactadas indiretamente. Vou contar nossa história para o mundo inteiro. Vou mostrar que uma cabana humilde pode mudar milhares de vidas e que uma mãe simples pode ser a maior heroína de todas, prometeu ele. A mãe, encostando a cabeça no ombro do filho, sentiu a paz de quem vê seu legado assegurado pelas mãos daquele que mais amava. Eles haviam transformado dinheiro em sonhos, e sonhos em uma realidade eterna. A Fundação Esperança deixava de ser um segredo guardado em pastas de couro desgastadas para se tornar um farol nacional de luz. Mateus, agora vice-presidente da instituição, sentia que cada caso que investigara como delegado não tinha o peso de justiça que aquela fundação trazia ao mundo. Ele via nos olhos de cada jovem presente a centelha que sua mãe acendera anos atrás. A Vila Esperança, outrora esquecida pelo poder público, agora era o centro das atenções de uma rede de profissionais de elite que voltavam para suas origens para garantir que ninguém ficasse para trás. O amor fluido, que Esperança tanto mencionara, agora inundava as ruas da periferia. Enquanto os últimos raios de luz desapareciam, a cabana brilhava com a luz das lanternas dos trabalhadores que se recusavam a parar. Mateus entendeu que a reforma física da casa era apenas um símbolo da restauração de sua própria alma. Ele passará anos focado em sua carreira na capital, enquanto a verdadeira obra de sua vida estava sendo gerida naquela pequena vila. Nossa missão está completa, meu filho, disse Esperança suavemente. Eles contemplaram juntos o movimento frenético de gratidão ao redor deles. O delegado percebeu que, ao cuidar de sua mãe, ele permitirá que ela cuidasse de uma nação inteira através de seus 23 filhos do coração. A história de Dona Esperança e seu filho Mateus espalhou-se rapidamente, tornando-se um mito moderno de compaixão e visão. O relatório de impacto social, que mostrava quase 50.000 vidas tocadas, era apenas o começo. Mateus sabia que sua nova função na fundação exigiria tanto empenho quanto sua carreira na polícia, mas agora ele trabalhava por algo que transcendia a lei, trabalhava pela justiça do coração. Cada jovem que ingressaria na universidade sob o selo da fundação saberia que sua jornada fora custeada por um legado de sacrifício e amor filial transformado em altruísmo global. Finalmente, a noite caiu sobre a vila, mas a Fundação Esperança estava apenas despertando para seu novo capítulo. A pequena cabana, agora com alicerces reforçados e paredes pintadas, permaneceria como marco zero de uma mudança sistêmica. Mateus e Esperança sentaram-se na varanda, ouvindo os grilos e o som distante da cidade, sabendo que haviam alcançado o que poucos conseguem, a eternidade através do bem. Quando plantamos amor, colhemos eternidade, sussurrou Mateus, repetindo o mantra que agora guiava sua vida.
A revolução de amor começara em silêncio, mas agora seu eco seria ouvido para sempre, iluminando o caminho de todos os que acreditam no poder transformador da partilha.